Então, uma das coisas que mais destrói a nossa energia, o nosso poder de realização, é você ter uma mente obsessiva, compulsiva, em que você fica só pensando nos problemas. Sabe quando você vira um caos? Problemas em todas as áreas? Provavelmente é porque você está pensando demais. Pensa. Está procurando a solução no consciente. Mas é exatamente o oposto. É esvaziar a mente. Através da meditação, você tem a possibilidade de esvaziar a mente. Pelo menos 10 minutos por dia, né? No início vai ser muito difícil você fazer 10 minutos. Aí você começa com 1, 2 e vai aumentando. E aí você também vai adquirindo essa habilidade de esvaziar a mente e de serenar a mente. Entrar em ponto zero é isso. Quando você entra em ponto zero é quando ocorre o milagre. Por quê? Porque é quando você faz a conexão, faz o alinhamento da mente superior com o seu pensamento, com o seu sentimento, da pensamento que é a mente consciente e inferior que é sua mente inconsciente. Também, quando você está com a mente obsessiva compulsiva, você está focado no problema. Quando você está focado no problema, aumenta o problema. E o foco tem que ir para a solução do problema. E para você alcançar a solução do problema, você precisa esvaziar. O segredo está em esvaziar. É um dos pontos fundamentais para você realmente criar aquilo que deseja. Você também precisa observar aquilo que te desequilibra. Então, a meditação ela te traz essa possibilidade de você tornar consciente seus pensamentos, seus sentimentos, as atitudes que você não quer dar mais poder. Quando você tem a possibilidade de acessar esses sentimentos negativos que muitas vezes estão inconscientes, você tem a possibilidade de desmemorizar. Mas o que te desequilibra? Também você pode ter a possibilidade de refletir sobre o que te desequilibra, por que te desequilibra, onde está a origem desse desequilíbrio. Por exemplo, uma coisa que me desequilibrava é quando eu entrava em atrito, em discussão, em briga com os meus filhos. E normalmente era porque tinha que fazer, por exemplo, ajudar a arrumar na casa, né, dividir tarefas da casa. Então eles se retrucavam, eles argumentavam, e aí eu ficava muito desequilibrada, aquilo me deixava muito alterada. E hoje, né, há pouco tempo, é que eu descobri por que aquilo me desequilibrava, porque até então eu nunca parava para pensar. Eu estava acessando memórias negativas, memórias da infância, em que eu me sentia desamparada, solitária, com medo, insegura. E é como se aquela situação em que eu estava tendo dificuldade para conseguir equilibrar, fazer com que eles entendessem que nós tínhamos que dividir tarefas minimamente, né? A casa de todo mundo tem que cuidar dela e todo mundo tem que participar desses cuidados, né? Mas quando eles argumentavam que não queriam fazer, aquilo apertava o gatilho de uma imagem de me sentir desamparada. E aí eu me sentia desamparada, vinha aquela dor, aquela angústia, que provavelmente eu vivi na infância, algo que aconteceu na infância, em que eu me senti muito desamparada, muito sozinha. Só que eu era criança, né? Eu não tinha condições de pensar diferente, eu não tinha recursos para sair daquela situação. Quando eu percebi isso, quando tudo isso veio, quando essas memórias vieram à tona, então eu pude fazer o trabalho de desmemorizar, fazendo cancelamento desses sentimentos negativos. E aí, fazendo o cancelamento desses sentimentos negativos, fazendo a reprogramação da polaridade oposta. Se eu me sinto desamparada, então eu programo o amparo. Eu me amparo, eu me acolho. Eu posso, eu consigo. Eu tenho a capacidade de resolver esse problema. Naquela época eu não tinha essa capacidade. Então eu consigo recuperar o meu poder nesse momento. Porque eu não preciso ficar naquele lugar de criança. Eu sou uma adulta,
eu cresci, eu desenvolvi minha inteligência, minha capacidade de superar desafios. Então eu recupero isso. Ou seja, o que eu fiz? Eu fui para o meu passado e reinterpretei o meu passado. Quando eu faço essa reinterpretação, eu faço a cura. Então o processo é identificar os sentimentos traumáticos, né, que vêm normalmente da infância, fazer a desmemorização e programar sentimentos da polaridade oposta, fazendo a reinterpretação daquela situação em que me senti solitária, abandonada, desamparada, perdida, sozinha. E aí quando eu faço essa recuperação, eu recupero meu poder, eu me acolho, eu me apoio, eu me apoio e eu percebo que basta estar na minha companhia, né? A nós nos sentimos solitários, porque sentimos saudades de nós mesmos, diante de nós mesmos. É como se a gente tivesse ainda aquele sentimento de criança, de que a gente depende do outro. Mas quando você percebe que você pode depender de você, que é muito bom você se apoiar, que é muito bom você se amar, e que você pode se apoiar e se amar, e realmente poder ficar com você e encontrar a solução do problema. Nesse momento, você também consegue serenar e fazer a prática de esvaziar a mente. Então, quando você descobre a origem, porque olha, não é fácil não é tão simples assim, eu quero saber o que na infância me causou esse sentimento de rejeição. Através da meditação, à medida que você vai fazendo a cura desses sentimentos, a desmemorização desses sentimentos, você desmemoriza um sentimento, vem outro de repente, sabe? Por quê? Porque vem em camadas também. E aí você vai realmente curando essas questões e isso é realmente sensacional. Quando você parou para pensar que quando você tem o controle dos seus pensamentos, você tem o controle da sua mente, você tem o controle da sua vida. Só que como nem a gente para pensar o que a gente pensa, nem reflete sobre os acontecimentos da nossa vida, a gente não tem esse hábito, né? Então, a meditação não é só uma meditação para você se sentir relaxado, é para realmente você fazer desmemorização, cura de sentimentos negativos, de memórias traumáticas, e também você programar aquilo que você quer pensar, aquilo que você quer sentir, aquilo que você quer experienciar, aquilo que você quer ser. A vida, você quer o sucesso, você quer uma vida, ter uma sensação de bem-estar, viver no bem-estar e uma vida de bênçãos. No entanto, essa vida precisa ser criada, precisa ser desenhada, precisa ser planejada, precisa ser colocada em ação. Porém, a gente não pensa que isso é necessário. Para você criar a vida que você deseja, você tem que pensar em imagem. A nossa mente pensa em imagens. Ela não pensa, ela não decodifica as palavras, ela decodifica a imagem. Qual a imagem do sucesso para você? Qual a imagem da saúde, de ser uma pessoa saudável? Qual a imagem da prosperidade para você? Se você não tem essa imagem, para pensar. Qual a imagem? Traga essa imagem. Qual a imagem da pessoa que você quer ser? Aqui está assim, a importância, porque um dos motivos por que a imagem é tão importante. Outra coisa, se você acha que a vida que você deseja depende de outra pessoa, de circunstâncias externas, é a primeira coisa que você tem que mudar, que você tem que abandonar. A vida que você deseja depende única e exclusivamente de você, porém não acontece do lado de fora, acontece dentro primeiro. Então, muitas vezes, em situações com os meus filhos, né, eu ficava muito desequilibrada. Eles reclamavam, não queriam fazer aquela hora.
E aquilo me desequilibrava, eu brigava, eu perdia a calma, eu gritava. E muitas vezes eu tinha que ser muito autoritária, né? Tipo, radical, no sentido assim, é do meu jeito, acabou. E, e eles acabavam fazendo porque eu brigava. Isso me distanciava deles. Eles também tinham com isso, assim, não eram bem tratados, né? Ninguém merece levar grito. Mas assim, hoje eu entendo também, pessoal, que eu passei por uma fase em que eu fiquei me culpando muito por eu ser desse jeito. Mas eu não entendi esse processo que acontecia como que a mente funcionava. Então eu também pude me perdoar porque eu fiz aquilo que que minha consciência permitia, vamos dizer assim. Eu não estava vendo que tinha outras possibilidades, né? Então, à medida que eu fui entendendo esse processo, como a mente funciona, e fazendo esse trabalho de mudança, que eu queria mudar, porque os meus filhos foram se afastando cada vez mais de mim, eles se tornaram adultos que também eu não me sentia nem amada, nem respeitada por eles, e isso foi crescendo, isso foi se tornando mais forte. E eu queria dar um jeito naquilo. Então, eu me vitimizava, por exemplo, eu reclamava pro meu marido, olha, as crianças não me obedecem, as crianças não me ajudam, eu fico sobrecarregada, eu ficava sobrecarregada. Porque também houve uma situação interessante. Eu não queria ser aquela pessoa bruxa que gritava, que perdia o controle. E eu não sabia o que eu podia fazer, como que eu poderia agir. Então eu fui para um oposto, para um extremo oposto. Eu passei a ser uma mãe boazinha, né? Só que a mãe boazinha, eu queria que meus filhos me aprovassem, eu queria que meus filhos gostassem de mim, me amassem, me respeitassem. Aliás, se eu quisesse que meus filhos me respeitassem, eu não teria escolhido ser boazinha, né? Então eu não tinha clareza do meu papel, eu não tinha clareza do papel dos meus filhos. Eu não parava para refletir sobre isso. Eu também não busquei uma orientação. A orientação que eu busquei, ela foi decodificada de um modo apenas mecânico, vamos dizer assim. Não foi refletido, não foi tendo uma coerência para mim. É como se eu tivesse repetindo um modelo que me disseram e que eu acreditei, né? Mas aquele modelo também não funcionou, porque eu saí da mãe chata para mãe boazinha e também não era respeitada, porque a mudança precisava acontecer dentro de mim. Esse desequilíbrio de me sentir desamparada, isso também foi criando uma insegurança, um medo, uma baixa autoestima, e eu não tinha consciência desse processo, né? Então eu queria agradar para ser amada, para ser aceita, para ser admirada. E meus filhos acabavam também abusando, né? Vamos dizer assim. Nossa, já que ela tá cheia de culpa, né? Veja bem, pessoal, é um processo inconsciente, as crianças também não entendem esse processo, né? Mas eles entendem assim, né? Que eles não conseguem enxergar que a gente também está sobrecarregado. Eu não consegui explicar e mostrar para eles a situação e o quanto era importante alguns valores para nossa família. Por exemplo, todo mundo colaborar com a casa é criar um sentido de união, criar um sentido de responsabilidade, de cuidar daquilo que é nosso, mas todo mundo tem que fazer essa participação. De criar o valor do valor de agradecer, de retribuir, o valor de pensar no outro e não só em si. De pensar coletivamente, vamos dizer assim, né? E de pensar que também a gente tem, por exemplo, a gente recebe muitas coisas dos pais e por muito tempo eles ficam assim, mas que chega um momento que também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, isso que eu tô falando para vocês parece ser muito óbvio, parece ser tranquilo, parece ser muito fácil, mas simplesmente eu não sabia criar um ambiente para passar esse tipo de valor.
né? Eu era uma pessoa extremamente ocupada, parecia, assim, isso também depois eu descobri que vinha de uma crença de que você tem que trabalhar muito, você tem que se matar de trabalhar para ter as coisas. Meu pai trabalhava muito, eu via meu pai dar um duro na vida, né? E eu também concluí, né? Interpretei que para você ganhar dinheiro, você também tem que se matar de trabalhar, entendeu? Que ganhar dinheiro é difícil. Então você copia esse modelo e você vai para sua vida também se matando de trabalhar, se tornando uma pessoa ultra hiper ocupada e que não para refletir sobre as coisas que estão acontecendo. Como eu estava dizendo, eu me vitimizava. E quando você se vitimiza, você tende a culpar o outro, acusar o outro. Você não se autorresponsabiliza. Você não olha para você e pensa e olha o que você pensa, o que você sente, como você age, que gerou aquele resultado. E como que você pode fazer diferente. Então, na verdade, não é tão complicado. É simples. Se a gente tornar a meditação um hábito diário, assim como a gente toma café, almoço e janta, então a gente vai poder tornar cada vez mais conscientes os pensamentos, os sentimentos e as atitudes que a gente não quer mais, que a gente quer mudar. Mas a gente precisa fazer isso, precisa fazer esse exercício. E outra coisa, à medida que a gente também vai curando nossos sentimentos, desmemorizando nossos sentimentos densos, e a gente vai vibrando nos sentimentos da polaridade contrária, que é vibrar em frequências altas, da alegria, da gratidão e do amor, porque são nessas frequências que você vai criar conscientemente a realidade que você deseja, né? O sucesso, a abundância, a prosperidade, eles vibram na mesma frequência que os sentimentos elevados. Por isso a importância de você desmemorizar. Também é importante tudo isso através do estudo também. Estudar os vídeos, estudar os conceitos de como a mente funciona, vai fazer você despertar a sua mente, vai fazer a sua mente ampliar. Você vai abrir a sua visão. E você vai também saindo do piloto automático, do pensamento, do sentimento, da atitude automática. Lembra? 90% do que pensei ontem, vou pensar hoje. Você quer uma vida diferente, você não vai ter uma vida diferente, você só vai repetir mais do que você já tem. Outra coisa interessante, quando você revive uma memória negativa, por exemplo, quando aquela situação, né, os filhos desobedeciam, apertava o gatilho da memória, né, vinha a imagem de uma situação que eu tinha vivido e o sentimento associado era de que eu me sentia desamparada. Então eu revivia aquela dor novamente. Quando você tem essa imagem e revive a dor, você está criando mais disso para você. Então, olha só, eu estava criando aquela situação com os meus filhos. Recriando. E assim, isso perdurou por muitos anos. Por isso que você repete padrões. Porque algo apertou o gatilho daquele sentimento negativo de algo, de algum trauma, de alguma memória na sua infância. Você relembra e você revive, você sofre, e se você conta, você está reforçando mais isso. Mais você está pedindo para o universo mais disso para o seu futuro. Por isso que é tão primordial, né? Tão primordial a gente descobrir logo quais são essas memórias, para a gente realmente desmemorizar. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma grande chave para mudar aquilo que você não repetir padrões? Porque você passa a repetir padrões de comportamento que geram padrões de dinâmicas de relacionamento com o filho, com o marido, com o patrão, com os pais, com os irmãos. Por causa disso, você acessa memórias do passado e você repete essas memórias porque você emocionaliza e você cria mais situações parecidas com aquela. Lógico, né? Meus filhos eram pequenos e, vamos dizer assim, não tinha eles antes deles nascerem, né? Mas eu tô trazendo memórias lá da minha infância.
mas que apertou o mesmo tipo de gatilho. E, por exemplo, quando eu conversava com meu marido para ele me ajudar e me vitimizava, porque eles não me entendem, porque eles não querem saber de nada, porque eles não me obedecem. Então, meu marido, ele tentava conversar, aliás, ele fazia aquilo que eu não fazia. Porém, eu não achava que ele estava fazendo o suficiente. Eu achava que ele tinha que ser rigoroso, ele tinha que ser bravo, como eu era brava, né? Eu também não... Como é que eu posso dizer? Eu não concordava com a atitude dele, né? A gente também... como é que eu posso dizer? Além de eu me vitimizar com as crianças, culpava ele também. Porque da próxima vez acontecia tudo de novo, eu tinha o mesmo comportamento. Então eu associava assim, aquela conversa que aconteceu, que ele teve, não adiantou nada também. Então ele também não está me ajudando. Então, essa posição de vítima, que é o outro que tem que agir de determinada forma para que você não se sinta mal, essa posição de vítima é uma posição que você tira o seu poder também. A primeira coisa a fazer é você se autorresponsabilizar. Aconteceu na sua vida, é sua responsabilidade. Bingo, pronto, ponto. Porque enquanto você fica se vitimizando, colocando a culpa no outro, acusando o outro, culpando o outro, você não sai dessa posição de vítima, você não muda. Porque esse é o ponto, mudança, é a sua mudança. Você é responsável pela sua mudança. Você quer que as coisas mudem, o resultado mude, mas você não muda. Quando você também, por exemplo, o gatilho da raiva, né? Eu também tinha o gatilho da raiva, né? E o gatilho da raiva, olha só, você acessa também o inconsciente coletivo. Eu diria que as mães desequilibradas, quando você entra nesse desequilíbrio, você acessa a mesma frequência das mães, das outras mães que estão em desequilíbrio também. Quando eu comecei a sair desse papel de vítima e comecei a me autorresponsabilizar porque eu queria mudar, por incrível que pareça, por exemplo, a minha filha mais velha, ela não alterava, ela não desequilibrava, ela reclamava porque eu gritava. Ela falava, por que você está gritando, né? Então, eu comecei a me inspirar nela, eu comecei a me inspirar no meu marido. Poxa, se eles conseguem conversar sem gritar, então eu também consigo. E eu também descobri um outro ponto, o trauma, um sentimento negativo que eu sentia. Eu gritava porque eu não me sentia ouvida. Eu não me senti ouvida e eu também fiz essa decreto, né? Provavelmente situação na infância em que eu não me sentia ouvida, que eu não consegui falar, aquilo ficou, traumatizou em mim e eu também não encontrei uma maneira de me fazer ser ouvida. E aí, pessoal, eu vejo situações assim que a gente quer resolver tudo na hora do almoço. O almoço normalmente dura 20, 30 minutos, mas coisas mal resolvidas do dia a dia que você deixa para lá, vai deixando para debaixo do tapete, vem à tona na hora do almoço. E às vezes não há tempo para que isso realmente seja trabalhado. E aí vira uma confusão maior ainda. Então, quando eu percebi também que eu tinha feito essa declaração, eu não sou ouvida. Quando você faz essa declaração, eu não sou ouvida, eu não sou apreciada, eu sou rejeitada, né? Você está programando a sua mente. A sua mente, ela só vai enxergar aquilo que já está nela, só vai identificar aquilo que já está nela. Então, por exemplo, eu não me senti ouvida pelos meus familiares, pelo meu marido, pelos meus filhos. Então, todas as vezes que eles não me ouviam, que eles não podiam me dar atenção, eu ainda dizia, tá vendo? Eles não me ouvem, eles não me dão atenção. Mas quando eles me ouviam, isso passava batido, eu não considerava, por causa dessa programação. É muito sério, pessoal, é muito sério. É muito sério aquilo que a gente programa. Agora, quando a gente programa ao contrário, né? Por isso que você pode também programar ao contrário. Eu sou ouvida, eu sou respeitada, eu sou apreciada, eu sou apoiada,
eu sou aprovada, eu sou apreciada, eu sou elogiada, eu sou vista, você também começa a ser vista. Porque essa programação faz com que você cada vez mais seja ouvida, né? Você se torna um pedinte de amor, você se torna extremamente carente por causa disso. Porque você acha que você não é ouvida, você acha que você não é respeitada, você acha que você não é considerada, e você só enxerga essas situações. E aí você se torna uma pessoa chata, que cobra, que espera do outro. Aí o outro também vai se afastando de você. Pessoal, vou atender o telefone, depois a gente continua, ok?